diagnóstico de câncer é uma experiência quase sempre dolorosa, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional. Porém, essa experiência pode trazer uma série de aprendizados e isso fica como exemplo. Para a gente discutir esse tópico, eu tenho o prazer hoje de receber aqui uma pessoa muito especial, Viviane Novaes. Vivi, muito obrigado pela sua presença, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui e, sobretudo, falar de saúde e felicidade, né? Fantástico, fantástico. Doutor Evandro, meu amigo de jornada aqui, seja muito bem-vindo aí. Obrigado, e faça suas ponderações aí. Eu estou muito feliz, porque eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em alma de médico, é a alma do paciente. É um contexto que, na minha opinião pessoal, tem até mais importância do que a própria alma do médico. Então, a gente poder ter a oportunidade de conversar com você, você poder contar a sua experiência, o que significou isso na sua vida, o que mudou, como é que você enxerga tudo hoje em relação a uma doença que até poucos anos atrás, a primeira pergunta que tanto Fernando quanto eu recebíamos era assim: doutor, quanto tempo de vida eu tenho? E a gente sabe que isso hoje não existe mais. Então, assim, de coração, muito obrigado por você estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. E se tiver que rolar emoção, vamos ficar emocionados. Eu acho que isso faz parte do contexto também. Com certeza, né? Com certeza. Esse bate-papo vai ser diferente. O Evandro já adiantou aqui. A gente tem gravado alguns podcasts com colegas médicos, mas hoje a gente vai falar com uma paciente, né? Com uma paciente que hoje está muito bem, que hoje é um grande exemplo e que com certeza vai inspirar muita gente. Vivi, vamos começar do começo. Quem que é a Viviane? Se apresente, fala um pouquinho da sua história, da sua biografia para a gente até aqui. Eu sou mineira, tenho 60 anos, sou jornalista, né? Vivi a maior parte da minha vida numa cidade muito pequenininha lá de Minas Gerais, Bicas, embora tenha nascido do ladinho em Juiz de Fora. Fui para Juiz de Fora só para nascer. Muito comum isso em Minas Gerais. E há 6 anos eu tive um câncer de endométrio. E eu acho muito interessante a gente falar que a descoberta, a minha inquietação em relação aos sintomas que eu tinha, me salvou. Porque eu passei por 4 médicos, eu tinha uma secreção inespecífica e pediam exames, né, ultrassonografia e tal, e falavam, não, você está na fase da menopausa e tal, não tem nada demais. E eu continuava com aqueles sintomas, e que duraram 2 anos. E daí eu ligo para um médico meu lá de Juiz de Fora, eu falei, doutor Dia, tem alguma coisa errada. Eu sou extremamente perceptiva com o meu corpo, né? Confesso que não cuidava tanto quanto antes da doença. E essa foi a principal mudança da doença na minha vida. Acho que as outras coisas estavam mais ou menos encaminhadas. Eu não tinha muito o que mudar, não. Mas eu tinha que mudar meus hábitos de vida. E eu me lembro, quando eu fui ao seu consultório, eu já tinha feito o tratamento, que você falou comigo, tudo bem, Viviane, agora vamos monitorar no início de 3 em 3 meses, mas eu quero te falar uma coisa, 2 coisas. Você tem que controlar o peso e fazer exercício. Eu estou cansado de falar por todos os meus pacientes com câncer, independentemente do tipo de câncer, e eles voltam daqui a 3 meses do mesmo jeito. Né? E aí, lentamente eu comecei esse processo, até porque o meu câncer provavelmente tem como causa um problema metabólico que é a resistência insulínica. Sou de uma família de diabéticos, mãe diabética, irmã diabética, ou seja, eu sou pré-diabética. Né? E aí o excesso de insulina, erradamente que meu corpo produz, junto com o sobrepeso, faz, porque a insulina é um hormônio e excesso de hormônio causa câncer. E isso me deixou muito estarrecida, porque, olha, por causa disso, eu nem sou diabética. E provavelmente foi isso que me causou, né? E aí eu fui assimilando aquilo e mudando os meus hábitos de vida, né?
Eu já sou nadadora há 25 anos ou mais, mas não era suficiente. Então, pela parte do exercício, eu comecei a diversificar. Eu comecei a musculação, que é um troço que ninguém deve deixar de fora, né? Depois a gente até fala sobre isso, né? Vamos secar esses tópicos todos, vamos falar sobre isso. E aí eu comecei a diversificar, aí comecei com a bicicleta e caminhada, ou seja, aos poucos eu fui adquirindo o hábito de fazer exercício todos os dias, ou quase todos os dias, inclusive aos domingos, que é o meu lazer. Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de estar em contato com a natureza. E aí comecei uma dieta, né? Descobri a resistência insulínica através dos exames. Olha, você não tem mais nada, não há outra causa visível, não tem fator hereditário, enfim, não tem a síndrome de Lynch, que são problemas nos genes, né? Pessoas já nascem com aquela propensão a ter cânceres, né? Então, era isso, né? E aí eu tinha que mudar. E eu virei a chave, né? Eu comecei a tirar a farinha de trigo, porque é ultraprocessado, dá o pico de glicemia, e então vamos tirar. Aí eu dizia assim para mim, doutor Evandro, como é que eu vou viver sem pão com manteiga e café com açúcar? E o pão de queijo? E o pão de queijo? Mudança de hábito, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu tinha uma loucura com pão de queijo, com pão com manteiga e café com açúcar. E eu falava, como eu vou fazer isso na minha vida? E aí vem aquela história, né, que eu também descobri isso. O que eu fiz, a gente ouve, a gente lê a respeito. Primeiro a gente muda o comportamento, depois a cabeça e os hábitos. E não o contrário. A gente fica à mercê do humor, eu gosto, eu não gosto. Ora, bolas, eu fico pensando, eu não gosto de estudar. Como? Não gosta. Minha mãe diz, a gente faz muita coisa que não gosta na vida. Isso é fantástico. Né? E há coisas que a gente não gosta, eu posso não gostar de cebola, mas eu não gostar de exercício, eu estou causando um problema provavelmente lá na frente, né? Então, e foi assim, na persistência, aí tirei o café do açúcar, o açúcar do café. Uns meses depois, tomando só o café puro, eu também comecei a refinar as coisas. Aí eu comecei a comprar o grão inteiro, a moer em casa, a sentir mais o gosto do café. E um dia eu falei, eu vou me premiar hoje, eu vou tomar um café com açúcar. Na hora que eu coloquei a boca, eu voltei para dentro do copo. Força do hábito, né? A minha cabeça não reconhecia aquele café doce que eu adorava como bom. Hoje eu não consigo tomar, eu rejeito completamente. Então eu virei essa chave. E aí a gente descobre que é preciso persistir um tempo para mudar o hábito. E você reconhecer que aquilo que realmente é bom para a sua vida não era o que você imaginava, né? E que exige um pouco de esse esforço. E assim foi com o exercício físico, por exemplo, a musculação. Não gostava de musculação, não gostava de academia, gosto. E aí você começa a ler a respeito e ver dos benefícios da musculação, né? Eu me lembrei de um livro que eu li recentemente, do Peter Attia, que é o Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Bem e Melhor. A musculação, segundo o Peter Attia, é uma aposentadoria que você está construindo para o futuro. Os exercícios de força, que são da musculação, ele diz que são como juros compostos. Então, quanto mais você faz, mais você vai ter resultado a longo prazo. Então, não adianta eu dizer, vou fazer exercício só no verão, vou fazer só uma época da minha vida, depois eu volto para aquela vida que eu tinha. Não. Você está construindo uma coisa que depois você não vai perdê-la a longo prazo. Acho que você trouxe vários elementos aqui, Vivi. Eu acho que começando lá do começo, né? A gente tem um dado hoje, esse dado é nacional, que mostra que os pacientes que têm um diagnóstico de câncer passam por 3 a 4 médicos antes que alguém pense que aquele paciente... Você comentou isso no primeiro podcast. Comentei esse dado. Exatamente esse comentário que você
alimentou o que o Fernando tinha dito. Esse dado, as pessoas não pensam na possibilidade de câncer, as pessoas não investigam e muitas vezes, não foi o seu caso, mas muitas vezes isso culmina com um diagnóstico tardio com uma chance de cura muito baixa. Isso é essencial aí nessa jornada, porque o diagnóstico é uma etapa muito importante. O segundo ponto que você trouxe, primeiro essa questão do diagnóstico, e o segundo ponto, a importância dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Né? Hoje a gente discute muito e vê muita gente falando que o câncer é uma doença genética. Sim, tem um componente genético, óbvio, mas do ponto de vista prático, se a gente tiver um estilo de vida adequado, e aí você falou várias coisas, você evitaria 2 em cada 3 cânceres. Então, acho que isso é um ponto importante que as pessoas precisam saber, né? A gente, quando você faz atividade física, quando você faz musculação, quando você tem uma alimentação saudável, você não está só tratando do ponto de vista cardiovascular, do seu peso, você está reduzindo o risco de câncer, né? Porque as doenças cardiovasculares e o câncer têm fatores de risco em comum, e essa história fecha muito bem aí essa jornada que você vem contando pra gente, né, Evandro? Fernando, tem um ponto que eu não posso esquecer, tô até com medo de esquecer aqui, que você fez um comentário tão legal, tão interessante, que você virou e falou assim, eu liguei para um médico, amigo meu, em Juiz de Fora. Bem mineiro, né? Olha que interessante isso. Olha a importância, primeiro, dessa interface, dessa aproximação, de uma forma muito mais além do que um paciente e um médico. A questão da confiança, de poder ouvir alguém que você fala, esse eu confio, eu sei que vai estar me enxergando não como um paciente, mas como uma pessoa próxima, uma pessoa que pode realmente trazer, né, o contexto de não enxergar você como uma doença, mas sim como uma paciente que tem que ser vista de uma forma muito mais ampla. E aí eu queria aproveitar esse time que você colocou e te perguntar, e o seu tratamento? Como é que você encarou isso? Você falou tão bem da questão da mudança da chave. Né? Você falou como que foi o diagnóstico? Vamos começar do diagnóstico. Agora eu fiquei até curioso em entender. Como é que foi desde o começo mesmo? Assim, aquela estou com câncer. E ouviu a palavra câncer, que tem todo o estigma. Pois é. Aí esse médico lá de Juiz de Fora falou, você vem aqui no final do ano? Eu falei, vou visitar a família. Então, se eu não estiver atendendo, eu dou um jeito de te atender. E ele só me pediu 2 exames. Isso é muito legal. Ele pediu a ressonância magnética e a esteroscopia. A esteroscopia já acusou lá uma provável... A biópsia. A biópsia e que precisava a ressonância magnética. Que precisava de exames físicos. E ele só falou assim para mim, muito firme, mais suave. Eu preciso que você traga esse mês que vem. Você vai fazer tudo? Você vai fazer os exames para poder fazer a esteroscopia, que é praticamente uma cirurgia, né? E aí, falo, vou fazer. E aí passei um mês de janeiro fazendo aqueles coração, exame de sangue, bonitinho. E aí, deu na ressonância, eu já estava apta a fazer a esteroscopia, fizemos, e aí o médico chega no quarto e fala... Olha, a gente mandou o seu material para biópsia, mas é câncer. E ele ainda falou assim, eu abri e eu nem te cortei, porque eu podia te cortar e você ter uma hemorragia. Sim. Então, eu só coletei um líquido que tinha lá. E ele foi suficiente para o diagnóstico. Eu lembro que eu sou repórter de TV, né? Falei que era jornalista, eu estava no meio do Eixão, aqui em Brasília, dentro do carro de reportagem, voltando de uma gravação, eu abri e vi aquele resultado, né? Porque eu não sou aquela que pega, eu vou ver logo mais à noite, eu não quero ver agora, não. Eu quero ver logo, vejo logo. E aí eu falei, E aí cheguei no trabalho, fui lá para um cantinho, liguei para o médico de Juiz de Fora. E aí ele falou, Viviane, e ele já falou comigo, você está curada. Ele falou comigo assim, cara, que legal. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Não se preocupe, e você tirar outro vai ser uma libertação para você. Você vai ver o quanto será bom, né, sobre outros aspectos. E aí foi aquela, né, agilidade para dentro de um mês eu já tinha tirado o útero e os ovários, né?
Aí foi para a biópsia, confirmou, e eu fiz apenas radioterapia. Não tinha dado invasão, né, da mucosa do método de 50%. Né? Então, não precisei fazer químio. Então, eu não adoeci, eu não vi doença. O diagnóstico para você, quando você viu lá, é câncer, o que você entendeu naquele momento, como é que você internalizou isso, enfim, naquele momento ali? Eu acho que eu fiquei meio paralisada. Dentro do carro, no eixão. Do eixão, eu não podia falar para os meus colegas. Né? E eu não ia falar quando chegasse no trabalho. E aí eu pensava na família. Falei, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar com a minha mãe? Né, que está já numa idade frágil, né, e tudo para ela abala muito. Então, eu fiquei firme, não devia falar nada para ninguém, fiquei segurando aquilo, falei para pouquíssimas pessoas. E aí, o próprio médico, né, que fez a cirurgia antes, eu falava, como é que eu vou falar com a minha mãe? Que é mais frágil ainda, né, que o meu pai. Ele falou, não fala, você não fala nada. Chama ela para vir para cá para te acompanhar. E aí, depois que você fizer a cirurgia, você fala para ela. E assim eu fiz. Quando eu voltei do quarto, da cirurgia, no quarto, eu falei. Aí eu falei, você já desconfiava? Ela falou, já. Mãe. Já pensava, tinha o feeling de mãe. Mãe, né? E aí ficou comigo ela e uma grande amiga da família que trabalhou conosco lá em casa há mais de 40 anos, né, que é muito querida, a Fátima, e ficou cuidando de mim durante um mês. Aí elas foram e eu moro sozinha, né? E aí fui fazer a radioterapia. Optei por ficar por conta dela. O médico falou, você pode trabalhar também? Não tem problema nenhum. Eu falei, não, mas eu prefiro ficar tranquila. Meu trabalho é extremamente estressante. Né? Deadline, prazos, corrida, todo dia tem jornal no alto, a matéria tem que estar pronta, não deixo para amanhã o meu serviço. E aí eu falei, não, vou ficar. E aí eu ia todo dia, me arrumava, ia para lá, todo aquele ritual, fazia amizade com quem estava na antessala. Até hoje eu tenho uma senhora que tinha o mesmo problema que ela, me liga, a gente está para marcar um café, ela com o marido dela que sempre acompanhava. E aí foram, acho que 25 dias de radioterapia. E depois foi o controle. Então, eu permaneci, eu não sei, vocês podem até me ajudar, não é uma palavra frieza, mas eu fiquei... Mais natural. Natural, passando por aquilo. Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer. Em nenhum momento achei. Você acha eu vou fazendo, deixa rolar. E nesse período do tratamento, né, a sua fé te ajudou? Sim, ajudou. De que maneira que a sua espiritualidade fez a diferença para você, nesse momento em especial, ali, cercado, óbvio, por mais que você estivesse natural, mas cercada por um momento ali de dúvidas, né, de questionamentos. Porque é muito comum isso. Não, de maneira alguma. Não, né? Eu e a torcida do Flamengo, né, que já teve, tantas pacientes, né? ou tem, ou vai ter câncer. Né? Na data da nossa gravação, eu perdi uma prima de 59 anos lá em Minas, câncer de mama. E aí eu fico extremamente assim balançada, falando, como? Será que foi tão agressivo assim? Será que ela deixou de ir ao médico? Será que ela deixou de fazer os exames rotineiros? Será que ela se entregou e falou, não vou fazer nada? Eu fico muito abalada com isso, né? A gente sabe que alguns cânceres são extremamente agressivos, sim, mas essa questão, como o doutor Fernando falou, de se descobrir o quanto antes para curar. E nessa coisa de descobrir o quanto antes, meses ou um ano depois, o médico que me operou, que me acompanha, o ginecologista, ele falou comigo assim, nas entrelinhas, olha, se você esperasse 6 meses, não ia ter jeito. Ele falou comigo. Pelo estado que ele encontrou o útero, mesmo que não tivesse uma invasão, né, de mucosa muito grande. Então, isso me fez refletir o quanto é importante que a gente, paciente, seja atento ao corpo.
Isso é um ponto importante. Fundamental. Atento ao corpo e procurar o médico. Eu vou ver o que é isso. O médico vai ver o que é isso. Opa, isso não está normal, né? E essa diferença que faz também, né? Além dos hábitos de vida, esse cuidado consigo. Eu tenho muito forte, doutor Evandro, doutor Fernando, que o meu corpo é o repositório da minha alma. Como eu não vou cuidar dele? Se eu acho que eu tenho alma. Eu tenho que cuidar. Ele é um templo sagrado, meu corpo. De todos nós aqui na Terra. Então, indo para a questão da religião... Isso. Como que a fé influenciou e impactou nesse momento? Ela me deu tranquilidade, né? Não era uma coisa, eu não me aproximei mais de Deus e da prática religiosa, eu sou católica, com a doença, porque eu já estava, né, cuidando dessa parte minha, né, cuidando da alma, rezando, indo à missa, comungando. Então, aqui, o que eu senti é que muita gente, às vezes, se aproxima por causa de uma doença, o que é maravilhoso, né? Mas eu já estava do ladinho de Deus. Eu não precisava fazer nada. Né? Que eu já estava naquele caminho ali. O que eu precisava era mudar os meus hábitos na alimentação e no exercício físico. Então, me deu paz, eu rezava, né? Mas eu rezava da mesma forma que eu rezava antes. Eu sou praticante de meditação também, transcendental. Eu aprendi há mais de 30 anos com um professor do Rio e voltei a praticar de uns 7 anos para cá. Quer dizer, já tinha alguns anos quando eu descobri a doença. E ela dá muita tranquilidade também, né? Então eu procurava fazê-la frequentemente, todos os dias, porque eu sabia que aquilo também ia me deixar mais calma. Inclusive, quando eu estava para operar, eu liguei para o meu professor lá no Rio. Eu falei, Kleber, eu contei a história para ele, eu tenho que mudar minha técnica de meditação? Ele falou assim, existe uma técnica para pacientes. Olha só, interessante. Né? Então, a meditação transcendental são 20 minutos, ideal. Deu 20, se não deu, faz 15, faz 5, está dentro do ônibus, né? Tá no metrô e tal. Pode fazer dá para fazer, não é só estar dentro de casa. Então é bem flexível. E aí ele falou que no estado do doente, que eu fizesse 5 minutos só. E que se eu não conseguisse ficar sentada, que eu podia também fazer deitada. A posição é sentada da meditação. Não necessariamente na posição yoga, mas tem que estar confortável, né? Então, não precisei fazer isso porque eu me recuperei muito rápido, né? Eu fiz uma laparoscopia, então é sensacional a recuperação, né? Então, isso também me ajudou muito, né? Quer dizer, eu tinha o apoio da família, né? O carinho, o afeto, a comidinha da Fátima. Colo de mãe. Colo de mãe, a religião, a meditação. Então, foi tudo bem, só não podia fazer exercício ali, né? E ainda não estava cuidando tanto, né, rigorosamente da alimentação. Mas logo depois eu fui processando isso na minha cabeça. E foi muito bom. Interessante, né? Esses elementos, né, Evandro, que a gente tem discutido aqui. Fatores que agregam, né? Que são os fatores. Não é simplesmente o tratamento em si. Isso é o que faz mas toda a o diferença. Paciente, a estrutura familiar, equipe médica, equipe multidisciplinar, a abordagem que foi feita, o diagnóstico correto, o tratamento correto e, acima de tudo, outros aspectos que a gente tem visto hoje que são científicos, né? Que é a questão, por exemplo, você bem citou da meditação, né? Cheio de estudos científicos mostrando o impacto disso em relação a desfechos oncológicos, sabe, Viver? Assim, o tempo de vida, resposta ao tratamento, a tolerância ao tratamento em termos de efeitos colaterais. Então, isso está vindo à tona hoje, está muito claro para a gente que hoje você deixar de prescrever essas ditas práticas integrativas, né, essa medicina integrativa, que envolve, por exemplo, a meditação, que é fantástica, você está deixando de lado, você está privando o paciente do ponto de vista terapêutico, né, Evandro? Eu acho que esse é um ponto que a gente trata discute, câncer, né? Sozinho, né? Isso é Não. impossível de fazer, né? Deixa eu voltar num ponto aqui, que é uma dúvida que eu sempre tenho em relação a
essa questão comportamental. E é legal a forma com que você está levando esse bate-papo, porque transmite muita segurança. As pacientes que vão te ouvir, elas vão ter uma sensação de segurança. Isso fica muito claro para mim. Fica muito claro a sensação de saber que existe um problema sério, mas que você pode sim se sentir segura por tudo isso que a gente já comentou. Nesse time de tratamento, nesse momento que você estava realmente passando pelo tratamento, o que você achou que foi o ponto mais difícil que você teve que encarar? Se você tivesse que pontuar assim, de forma muito prática, porque isso é muito complexo, mas pensando assim, lá na sua meditação você fala, poxa, o que foi o mais difícil? O que trouxe mais dificuldade para mim do ponto de vista de tratamento? Não depois, mas enquanto você estava ali naquela fase de tratamento mesmo, independente da parte cirúrgica ou radioterápica, o que você chamaria atenção? Você falou, pô, isso aqui é difícil. Eu não me lembro de nada difícil. Não me lembro de nada difícil. Eu fui passando, sabe? E eu acho que todas essas coisas que eu praticava, e principalmente a meditação, porque ela tira seu estresse, né? E durante a prática da meditação, a gente pensa, né? No meu caso, é um mantra, uma palavra que o professor ensinou, e eu tento repeti-la. Só que, por incrível que pareça, eu não posso forçar a barra. Se eu forçar a barra, não vai ter o efeito da meditação. Eles dizem que é como se fosse um barquinho na superfície do oceano e você vai lá para o fundo do mar, onde só tem silêncio e calma. A gente tenta atingir o estado de não pensamento. E aí a gente lembra, claro que a gente lembra dos pensamentos. Essa história, eu não consigo meditar, isso não existe. Não está tendo técnica e um pouquinho de persistência. E aí você desliga. E esse processo de voltar e não pensar nada vai limpando o seu estresse, é a primeira coisa. Eu observei também, encontrei depois na literatura outros benefícios, né? Porque quando a gente está estressada, a gente não pensa direito. A gente não trabalha bem. Você não faz nada bem estressado. Fica esquecido, qualquer coisa te tira do centro, fica nervoso, explode, né? E aí, quando você está calmo, a mente parece que se reorganiza. E aí eu passei a sentir clareza mental. E clareza mental em dois sentidos, de perceber as coisas ao meu redor, as pessoas. Às vezes alguém mais nervoso, você fala, opa, não vou falar nada, porque se eu começar aqui, ela vai piorar a coisa, né? Então, você sente as pessoas e também fica mais perceptiva em profundidade das coisas, né? E aí eu comecei a trabalhar melhor a minha rapidez de raciocínio, a clareza com que eu tenho que fazer um texto, ela melhorou demais, assim, né? E assim, a ponto às vezes eu ficar assustada, porque eu chegava na frente do computador, em 20 minutos eu não pensava nem como eu ia começar a reportagem, fazer o miolo, onde eu botava a entrevista. Eu jogava aquilo. Então eu falava, opa, não, será que é porque você já tem bastante experiência? Não, eu ganhei isso de uma... O que aconteceu? Ficou fácil. Antes eu podia sofrer um pouco de fazer aquele texto, agarrar, e aí desgarrou, né? Então, todas essas coisas, o relacionamento também melhora com as pessoas, parece que a gente começa a ver melhor também o lado bom das pessoas, e a cereja do bolo é que você fica feliz por nada. Eu acabo de meditar, invariavelmente, todas aquelas ansiedades, eu vou ligar para fulano, eu vou para sair, eu não quero fazer nada, eu vou fazer as coisas que são do ser, do existir. Comer, dormir, trabalhar. E você faz isso com contentamento. Isso me ajudou demais. E eu sou extremamente grata de ter descoberto a meditação nessa vida, sabe? Eu falo isso com o meu professor, ele fica muito feliz porque ele tem essa missão, é como se fosse um sacerdote, eles se dedicam exclusivamente a ensinar a técnica. E assim como o doutor Fernando, né, que fala para o paciente, você tem que mudar isso, e ele não muda, ele também ensina a meditação e a maioria
não pratica, não vai adiante, né? Então, dá essa satisfação. Então, eu considero ela assim um presente que eu mesma construí, que eu mesma fui atrás. Então, essa coisa e que você descobre muito a felicidade, isso é potencializado também, não está fora, ela está dentro. O que é ser feliz? Ser feliz é ter saúde, por exemplo. Que dinheiro que substitui uma saúde, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo aqui, no final das contas, é falar de felicidade. Não, e o quão é importante as pessoas entenderem do que você está colocando, da forma como você está tratando uma situação extremamente delicada, né? Isso, e que exato. mostra claramente que o prisma que você escolheu, e talvez uma das principais bases de sustentabilidade tenha sido a meditação, foi importante para que você pudesse transformar todo um contexto que de início ninguém quer passar, mas mostrando o quão isso significou para a sua evolução física, para a sua evolução emocional. Deixa eu aproveitar, eu estou com outro bichinho aqui na cabeça que eu quero perguntar. Desculpa, Fernando. Você é uma jornalista, então acesso à informação é o que não faltava, né? Não. Dá para buscar onde, quando e como quiser. Te ajudou? Muito. Você não ficou com medo de se deparar com situações que você olhar e falar, ai meu Deus, será que isso aqui é verdade? Porque esses números tem muita aqui. Preocupação com... O Fernando fez um comentário antes da gente começar o bate-papo, né? Qual é a fonte disso que você está falando? Porque isso é uma coisa que na medicina a gente tem muita preocupação. Sim. A tal da fake news. Você sabe disso melhor do que a gente, né? E isso às vezes passa a ser um fator extremamente preocupante pra gente, né? Sei. Tem paciente que fala com o Fernando, fala comigo, tô sabendo que isso aqui é bom, vale a pena fazer. Você fala, mas nunca ouvi falar. Não, mas tem uma pessoa na internet mostrando que isso... Você acha que o fato de você ter uma acessibilidade muito mais tranquila pelo fato de ser jornalista te ajudou mesmo? Você conseguiu se sentir mais tranquilo? Imensamente, né? Porque o jornalista já tem o hábito de fuçar, né? Ele é um bicho curioso, muito curioso. O que é isso? De que é feito? Às vezes da natureza da profissão. Coisa que hoje eu estava ouvindo uma música no carro que aleatoriamente apareceu lá, né? No Spotify. E eu olhei assim no visor do carro, falei, eu não conheço esse cantor. Eu tirei uma foto do painel porque eu queria pesquisar sobre o sujeito. Uhum. Aí eu vou ler sobre ele, o que ele faz. Então, assim, é da minha rotina, da minha natureza buscar informação. E também é da minha natureza, hoje em dia, em tempos de fake news, checar a informação. Então, tudo aquilo que eu leio, eu desconfio. Vou procurar outras fontes e ver se aquilo faz sentido ou não. E buscar fontes confiáveis também, né? Ou seja, aquilo que a gente recebe no WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Quanta bobagem tem ali, né? Nas redes sociais em geral, né? Então, saber filtrar isso é importante. Eu acho até que a informação... Eu uso isso por ser uma comunicadora, conhecer isso, ela é libertadora. A pessoa que tem informação, ela chega onde ela quiser, como quiser. A dificuldade, Vivi, que eu vejo, acho que esse tópico aí de informação, de fake news, acho que isso é super importante. Todos os dias eu recebo mensagens, vídeos de curas milagrosas, de sugestões para o paciente abandonar o tratamento. Isso é muito ruim, porque o paciente se sente idiota. Ele fala assim, peraí, o que o meu médico está me propondo de tratamento está falando diferente na internet. Quando a gente vai checar a fonte não existe. Alguém que começou a falar, e isso para câncer é pior, né? Porque é um momento tão delicado e as pessoas estão, obviamente, estressadas, estão muito emocionalmente instáveis, e tendem a se agarrar, infelizmente, a informações que não procedem. Então, acho que esse é um ponto importante que o Evandro bem levantou e que a gente tem que focar muito. A recomendação que a gente sempre dá para os pacientes é confie no seu médico. Tenha uma boa relação, pergunte as coisas, a consulta é o melhor momento para se fazer isso, de forma que você possa tirar suas dúvidas, possa esclarecer
aqueles pontos ali incertos para a gente poder ter realmente a certeza que a gente está no caminho certo, né, Vivi? Eu acho que esse é um ponto. Não tem vergonha de perguntar, pô, eu acho que eu vou falar uma bobagem, mas eu quero saber isso, né? Quer dizer, indagar o médico, porque há pacientes que eu vejo que eu não quero saber o que eu vou tomar, o que eu tenho que fazer. Eu falo, como assim? Tem que saber. Como assim? Ela é parte ativa do processo, tudo. né? Tem que conhecer. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que questionar o médico. Será que é isso? Aliás, eu fui para o Fernando para ouvir a opinião dele se eu devia fazer ou não a radioterapia. Né? Que eu estava com dúvida, porque a gente não quer fazer. Você não quer fazer? Se você puder, você não faz, né? A químio, a rádio. Aliás, a rádio é uma coisa tão sim, mas eu não conhecia, né? E aí você fica assim, vou ter que fazer isso. Já vem o fantasma, né? Estou fazendo um tratamento para câncer. E aí foi ótimo que eu descobri o Dr. Fernando, né? Foi nesse ponto que o Fernando entrou, né? Foi. Eu queria que Foi você falasse aí, um né? pouquinho disso. Eu entrei, eu fui ouvir a opinião dele. E através de aí entram os amigos, né? Uma amiga vizinha, ela uma conhecida dela de Goiânia, tinha se consultado com o Dr. Fernando e tinha gostado muito. Falei, me dá aqui que eu estou precisando de uma segunda opinião. E aí eu senti muita confiança no Dr. Fernando, né? Porque além dele ser um médico extremamente competente, ele também tem docilidade. Espiritualidade, ele tem essa empatia, ele conversa com o paciente, ele olha o paciente, ele não demonstra pressa na frente do paciente. Então, assim, a gente quer esse conforto do médico, a gente não quer um médico apenas que saiba o que está fazendo e falando, porque é a alma, de encontro de alma de pessoas ali que têm sentimentos. Então, como... Essa relação ela é sagrada, né? A relação médico-paciente, eu digo isso sempre, né? Ali é um momento sagrado, né? Onde a gente tem a oportunidade, entre aspas, de fazer o papel daquilo que Deus confiou para a gente, que é levar a cura para as pessoas, né? No mínimo, o conforto para as pessoas. Então, esse é um ponto importante, né, Evandro? A relação médico-paciente. Fundamental. Em se tratando de câncer, os pacientes desenvolverem uma relação médico-paciente de confiança, ela é a base do sucesso do tratamento, né? Essa relação e o tripé junto com a família, né? Médico, paciente e a família é a melhor combinação para a gente poder ter sucesso aqui no tratamento. Vivi, tem uma parte que eu queria que você comentasse. Eu não acho que seja o seu caso, mas 90% das minhas pacientes me referem isso, que depois de terminado o tratamento, os pacientes acham que tudo vira, tudo melhora, e às vezes se deparam com situações, muitas vezes que vão além do tratamento, voltar a trabalhar, voltar a encarar a realidade. Os problemas, infelizmente, eles não param. E esse é um ponto que eu queria que você comentasse. E o segundo ponto é o medo que os pacientes têm de ficar fazendo exames. Eu tenho pacientes que fazem o exame de manhã e falam, pelo amor de Deus, conversa com o radiologista, eu vou fazer o exame, à tarde eu passo no seu consultório, eu quero esse resultado. Eu não quero dormir sabendo que pode ter alguma coisa, a ansiedade da realização dos exames. Comenta um pouquinho como é que foi voltar a trabalhar, encarar a vida de novo, né? E aí a gente pode até falar dessas mudanças que você incorporou na sua vida, que mudaram radicalmente a sua vida, e também essa questão dos exames. Como é que você interpreta isso? Você tinha isso? Enfim, comenta um pouquinho. Quando eu voltei a trabalhar era normal, né? Normal. É muito tranquilo. Vivi, você tá fora da caixinha. Que não fora da... Não, tá sendo tão importante. Assim, eu vou pedir pro Papai do Céu, esse podcast ele tem que chegar pra muita gente. Compartilhem, por favor. Porque o Fernando comentou 90%, eu vou discordar da incidência dele. Vou botar 99%. As pessoas precisam entender que isso aqui é o que a gente quer na realidade para que uma paciente que teve câncer encare as coisas dessa forma. É o que vai fazer a diferença. Que bom. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu faço isso há 35 anos. Nossa. Então a gente tem a sensação de que pode ser assim, né? Pode. Infelizmente, o Fernando tem assim completamente razão. Não é o comum, né? E é muito bom a gente ter a oportunidade de dividir isso
e mostrar para as pessoas que realmente pode ser assim. Eu voltei a trabalhar, mas voltei a trabalhar. Voltei a trabalhar. Eu tive câncer, tipo, Que entendeu? ótimo, Isso é muito legal. É, isso e aí, muito. assim, muito legal a acolhida no trabalho, né? Que as pessoas. E engraçado que é importante também falar do estigma, né? Que eu vivi esse estigma, né? De contar que eu tenho, né? E, sobretudo, sendo de uma cidade pequena, que você. Alguém sabe que você teve câncer, ela está nas últimas. 2 horas depois já está todo mundo sabendo. E foi muito curioso, porque a gente tem um grupo do trabalho no WhatsApp, e um colega nosso contou lá que estava com câncer de próstata. Ó, eu estou com câncer de próstata, eu vou fazer isso, não sei o que, Eu falei, gente, ele está falando, por que eu não vou falar? Eu falei, gente, eu estou na esteira do Guilherme. Eu também estou. Foi assim, eu tô, não sei o quê, papapá, vou operar, não sei o quê. Aí eu falei. E aí a acolhida que você tem também no trabalho é muito legal, O ambiente né? social, né? Então eu me lembro assim, quando eu tinha voltado, eu faço aniversário em junho, e aí eu terminei a radioterapia em maio, e logo voltei, era meu aniversário. E aí fizeram... As amigas mais próximas tentaram me enganar, me levaram para o camarim e cantaram parabéns, fizeram o bolo, fizemos um abraço coletivo, sabe? Eu tenho foto desse abraço. Uniu todo mundo. Foi muito caloroso. As minhas vizinhas, né? E eu sempre procuro, eu como boa mineira, gosto de vizinho, de falar, me dá uma xícara de café, me empresta. E aí eu tenho amigas no meu prédio. E elas montaram um grupo de WhatsApp, notícias da Vivi, não sei o que da Vivi. E eu tinha que dar notícia minha lá, e elas entravam também. Eu achei tão carinhoso, né? É tão bom a gente receber isso. Então foi muito tranquila essa volta também. Como eu falei, eu não fiquei doente, né? Isso ajudou, né? É muito bom ver isso. E eu não fiquei doente porque eu sou ligada, fui lá, fiz o exame, né? Enfim, procurei. É feeling, né? Eu acho que é feeling. Isso, né? Tem alguma coisa errada. Seu hormônio feminino. Então foi muito tranquilo. Tranquilo com os exames? Tranquilos com os exames. Né? Só falava com o doutor Fernando a ressonância magnética, né? Que a gente fazia abdômen total. E aquele exame é longo, né? Aquelas respirações que parava, né? E eu queria fazer sem parar nunca aquela máquina, porque já é demorado. E teve uma experiência interessante que eu te contei. E aí tem que prender a respiração 15 vezes durante 20 segundos. Eu falei, gente, eu que nado, não estou quase conseguindo parar, imagina... Quem não está acostumado, né? Né? Toda amarrada. Talvez isso tenha sido difícil. Foi a ressonância magnética. Porque era um exame sofrido, né? E um momento de pensamento que você está naquela máquina e lembra que está em remissão do câncer, né? E às vezes eu chorava na máquina, né? E aí teve uma experiência um dia que eu estava assim, mas isso aqui é muito ruim, eu sei que eu tenho que fazer, mas é muito ruim esse exame. E aí eu tive uma clareza que eu falei assim, não tem motivo para você estar assim, sabe por quê? Quanta gente não tem oportunidade de fazer uma ressonância magnética? E você está aqui, nessa máquina. Mudei meu humor na hora. Né? De ser grata, de poder ter um plano de saúde, poder fazer aquele exame importantíssimo para a minha remissão. Né? Então, foi a única. E em relação aos que você me perguntou, a outra é sobre os exames. Eu acho que voltar à vida, né? Eu acho que eu comentei que a vida, ela não é porque você teve câncer que você vai deixar de ter outros problemas, né? Sejam problemas físicos. É o problema. Então, vamos comentar. Uma das vezes que eu voltei ao doutor Fernando, eu estava triste, deprimida. E conversando com ele, ele falou comigo, Viviane, vem cá, vamos ver como é que estava a sua situação. Foi em março de 2019 que você descobriu, operou, não foi? Estava começando a pandemia de coronavírus. Nossa, pegou bem no auge. E aí me isolei em casa, fiquei de home office, não parei de trabalhar. Estabeleci uma rotina de trabalho bacana e tal, cuidando também da alimentação, mas ficava sozinha em casa. E
E aí, depois que tudo passou, eu voltei a trabalhar, fui para o presencial, eu desabei, eu não sabia o motivo. Eu não sabia porque eu estava triste daquele jeito. E aí o doutor Fernando falou, Viviane, é muito comum os pacientes com câncer que eles têm que correr de um leão. E aí depois que você correu e a coisa, né, o leão foi embora, aí a pessoa desaba, né? Isso foi muito importante, né? Aí ele A reação de enfrentamento, né, ele que atuando te como arma. psicólogo, né, para entender daquele momento que eu vivia. Eu estava correndo no leão, mas eu não sei, eu fiz de conta que não estava correndo. Eu estava levando na boa. Eu pensava, eu só tenho que fazer minha parte. E isso que é muito importante, né? O que você faz para não ter uma remissão do câncer? A recidiva, né? Uma recidiva, E a gente que tá na mão do paciente, né? O Dr. Peter Attia, nesse livro, ele categoriza a medicina em 1.0, 2.0 e 3.0. E aí, resumindo, ele fala que a primeira é de Hipócrates, quando se descobriu aquela coisa toda. A segunda é do remedinho para curar a doença. E a medicina 3.0 é a que a gente vive hoje, que é a da prevenção. E na prevenção, o paciente não é o passageiro do navio, ele é o capitão. Interessante isso, né? Muito legal. Vivi, você falou de alimentação, você falou de meditação, você falou de espiritualidade, da sua espiritualidade, você falou de trabalho. O que mais que você incorporou? Eu sei que você gosta de nadar também. Eu sei que você gosta de ter contato com a natureza. Sim. Fala um pouquinho de coisas que hoje te motivam, te enchem de energia, que trazem para você felicidade. Eu acho que isso vai servir como exemplo para muita gente. E eu acho assim, antes de mais nada, você tem que saber o que é felicidade. Porque muita gente se engana com o que é ser feliz. Ela não está fora, como eu já disse, ela está dentro. Ela não está no carro novo que você compra. Ela não está no outro que te faz um agrado, no marido que você, né, que a mulher tem, no namorado que ela arrumar, na badalação. Não está. A felicidade está nas coisas simples da vida, né? Então, assim, isso foi ficando cada vez mais claro para mim, né? Então, assim, eu tenho prazer em ir para a natureza, nadar na piscina de água mineral. Incrível. Fui domingo, eu levei um amigo que não gosta de entrar na água gelada, eu entra logo, você daqui a pouco vai ficar bem, ele entrou e tal, todo feliz. Eu falei, olha quanta gente feliz aqui na água mineral, não tem ninguém chorando, todo mundo rindo, conversando, uma alegria só o lugar, sabe? Embora eu goste de nadar também sozinha lá, porque você percebe mais a natureza ao redor, né? Então, às vezes eu vou dia de semana nadar, e a piscina está absolutamente transparente, aquelas borbulhas botando do fundo da piscina, né? Então é isso, o exercício físico hoje é como escovar dentes para mim. Eu não consigo ficar sem. Hábito incorporado já. Incorporou. Né? Mas para incorporar eu tive que insistir um tempo. Não foi de graça. Ninguém começa gostando, mas depois o seu cérebro entende que aquilo é bom. Então, é tão curioso que essa semana eu fui na dentista e eu saí meio-dia, pego as 2 no trabalho. Eu falei, eu perdi amanhã, tinha ido num médico. Falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou para casa, eu vou fazer esteira. Vou fazer o quanto der. Encaixou. Mas minha cabeça já está funcionando no automático. Eu não consigo não fazer. Né? E aí eu vejo uma construção de energia absurda. Né? Que às vezes eu vejo pessoas fazendo as mesmas coisas que eu, estou cansado, eu falo, gente, eu não estou cansada, por que eu não estou cansada? Um dia, um carnaval aí, fomos todos, né, uns amigos do trabalho, no dia seguinte todo mundo falou, eu tô acabado, eu tô não sei o quê, e eu falei, mas eu não tô, eu sou mais velha do que eles. Aí a ficha cai. Eu falo, mas você tá... É o exercício que está te dando isso, você levanta na boa, bem disposta, não bebeu demais, porque também, né, isso influencia. Então, assim, é um bem-estar que é felicidade isso, né? Então, eu vejo felicidade em ter contato com a natureza,
em fazer exercícios. Eu amo água. A natação eu já nado há 25 anos, né? E é a minha queridinha, né? Eu saio da piscina absolutamente feliz quando eu nado. Acabam os problemas. E ela é meio que uma meditação, né? Porque você está sozinho na água, né? E o sono fica maravilhoso o dia que eu nado, mais do que os outros exercícios, sabe? E gosto de coisas culturais também. Eu sou apaixonada por cinema. Toda semana eu vou ver na grande tela, né? Vou Você com gosta os de ir ao amigos cinema? cinéfilos. Muito bom. Adoro. Muito bom. Né? Em casa também vejo muita coisa, né? Nos A gente teve- streamings. Eu acho que o filme da Fernandinha Torres aí ultimamente veio, não sei se você já assistiu. Dá um fôlego. Ainda Estou Aqui. Meu Deus. Sensacional. Eu já vi 2 vezes. Você tem que refletir muito naquele filme. É impressionante, É verdade. assim. Mas é um filme para ver em cinema. É. Com o cheirinho da pipoca, sentadinho, porque Ninguém realmente... atrapalhando. Ninguém atrapalhando. Eu acho que essa questão de você poder aproveitar esses momentos são muito importantes. Cinema, literatura. Gosto do meu trabalho também. Eu gosto do meu trabalho, eu sou muito feliz como repórter de TV, o que eu escolhi, o que eu pude permanecer até hoje. E assim eu me sinto muito realizada no trabalho. Então, eu vou feliz para o trabalho, apesar de todos os problemas que tem o trabalho, né? Mas esse ingrediente de fazer o que gosta é muito importante, né? É isso. Eu gosto de ler também. Enfim, gosto de estar com amigos, né? Gosto de sair para jantar, para bater um papo, ir para um café. Enfim, coisas absolutamente simples, né? Eu não preciso estar viajando, ir para as Maldivas, como se isso fosse Não, está aqui, está perto da gente, está do lado, você está enxergando a felicidade do seu lado, né? Então, eu acho que isso é que a gente tem que estar atento, né? E saber o que é essencial, né? Hoje tem disciplina de felicidade em universidade, né? Feliciência, né? Feliciência. Então, é uma busca, eu acho que a gente na vida que a gente tem, independente da crença, se existe outro ou não, mas dessa forma ela é única. E você tem que fazer ela especial para você mesmo. A gente não precisa nem de dicas, a gente no precisa final falar sempre mais fala nada. assim, você pode dar alguma dica pra gente? Não. Você quer falar de alguma dica cultural, algum hábito, alguma coisa, algum local? Nada. A Vivi tá assim, ó, Nada, aprecia nada. a natureza, Nada, faça atividade nada. física, se alimente bem, viva a sua espiritualidade, medite. Eu já tô... Gente, muito A legal. gente tá pensando aqui. Vivi, um dos objetivos da gente fazer esse bate-papo é porque você passou por isso de uma maneira incrível. Infelizmente, não é todo mundo que passa dessa mesma forma. Não é todo mundo que tem uma estrutura psíquica como você tem, que tem um diagnóstico semelhante ao seu. Infelizmente, existem outros diagnósticos, outros tratamentos. E a gente sabe que essa é uma realidade. A gente está trazendo aqui a sua visão, a gente está trazendo a sua experiência. Mas a maneira como você passou por esse processo é exemplar. Então, por isso que a gente te trouxe aqui. Mas eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo e que, a partir de tudo que você já falou, já está muito bem explicado. Mas eu gostaria que você, mais uma vez, pontuasse para essas pessoas algum aspecto mais prático, né? Não, acho que você foi muito prática, mas assim, alguma coisa que a gente talvez não tenha comentado, uma mensagem para essas pessoas que estão passando por um tratamento, por um diagnóstico oncológico. É fazer a sua parte. Eu vou caminhar, eu não sei onde isso vai dar, mas eu vou fazer tudo aquilo que eu puder. E aquilo que não estiver na minha mão, ou na mão dos médicos, entregar a Deus. Eu costumo brincar que, assim, fazer uma matemática grosseira, 50% das coisas a gente corre atrás, 50% você deixa acontecer. Porque muitas vezes a gente deseja coisas e elas não acontecem, você vai ficar batendo a cabeça na parede. Então, perceba os sinais, perceba o que está à sua volta.
né? Então, entregar nas mãos de Deus é extremamente importante, né? Deixar que aconteça. Eu aceito o que está acontecendo. Não faz sentido procurar porque eu. Todos nós vamos morrer, né? E essa, eu acho que é o mais importante de tudo que eu gostaria de passar para as pessoas, é que é o papel delas próprias de buscar a cura. Se todos os médicos estão dizendo, faça exercício, é um dos remédios mais potentes para se ter vida longa. Os médicos todos estão dizendo isso. Cuide da sua alimentação, diminua o doce, tenta tirar, e vamos parar com essa coisa, eu não gosto. Não existe isso na vida. A vida é luta, a vida é sacrifício. Eu costumo dizer, todo sacrifício, né, tem um benefício lá na frente. Sim. Né? Então, fazer a nossa parte é a nossa missão em vida. O que vai acontecer é outra história. Eu acho que essa entrega faz as pessoas sofrerem menos, né? Porque ela vai falar, opa, Sem sombra de dúvida. né? Não vou procurar explicação. E tem gente que fica procurando explicação em coisas que não tem. Isso é um castigo. Nossa, sofrimento. gente, tem tanta gente espetacular, né? Espirituosa, bondosa, amorosa, e que passam por essas dificuldades também. Né? Não há essa história de castigo. Agora, há daquele que se cuida e não se cuida. Sim. É os 50%. É o 50%. Eu falo que de paciente, o paciente não tem nada, é a parte ativa. Né? A parte ativa que pode atuar na prevenção, pode atuar durante o tratamento, passando por essa jornada de uma maneira diferente e saindo dessa jornada sempre de uma maneira melhor, não que tenha que necessariamente passar por aquilo, não acho que não é esse o ponto, mas assim, que aquela experiência, infelizmente, dolorosa, porque é isso, que aquela experiência traga esse aprendizado e que sugere uma mudança de visão, pelo menos aí daqui para frente, como as coisas vão acontecer, né? Exato. A gente, por incrível que pareça, pode acreditar, a gente já está 1h30 conversando. Nossa! E a gente colocou aqui algumas coisas que a gente quer deixar como marca registrada. E antes de partir para os agradecimentos, e eu tirei uma conclusão aqui que eu vou levar em relação ao que eu aprendi com você, vou deixar para falar no final. A gente está tentando sempre criar algumas coisas que fiquem marcantes para o podcast. Então a gente queria ouvir uma história sua, não necessariamente ligada à doença, mas uma história que te marcou, uma história que você pudesse contar como se você tivesse com um cafezinho, um pão de queijo, aquela história que faz parte da sua vida. O que vem na tua cabeça? Uma história para contar pra gente. Aqui veio, aqui eu vou falar, não sei porquê. Não, mas é isso que a gente isso quer. mesmo? É isso mesmo. É o perdão que me vem à cabeça. É o perdão que é tão necessário para a gente se relacionar com os outros, passar por cima do defeito do outro, né? Saber que são essas pessoas que estão à nossa volta, é com elas que a gente tem que conviver, né? A gente não pode desejar que tenha a mulher perfeita, o marido perfeito, o chefe perfeito, o amigo perfeito, o irmão perfeito, o pai e a mãe perfeitos. São aqueles ali à sua volta. E eu me lembrei de uma história de Buda, que eu gosto muito de ler sobre a filosofia budista, né? Eu acho ela muito clara, muito tranquila, enfim, mais sábia. Que o Buda tinha um primo muito invejoso. E aí esse primo, um dia, estava no alto do penhasco, viu o Buda lá embaixo e jogou uma pedra sobre o Buda. O Buda olhou, a pedra caiu do lado, ele olhou para cima e viu que era o primo. Tempos depois eles se encontraram e o Buda cumprimentou efusivamente aquele primo. E o primo se assustou e perguntou, como você está me tratando bem? Como se nada tivesse acontecido?
eu joguei aquela pedra em si, eu queria te matar. E aí o Buda vem e fala assim, e que tem a ver com transformação, o que a doença pode te trazer de melhor, né? Eu não sou... você não é mais aquele que jogou a pedra em mim e eu não sou mais o mesmo que viu aquela pedra cair ao meu lado. Então, essa nossa evolução como ser humano, né? Essa estrada, né? A gente nunca será perfeito. Eu acho que é uma mensagem que me toca bastante, sabe? E o perdão, né? Às vezes a gente guarda muita mágoa e a mágoa tem a ver com a doença, né? Que a gente vai somatizando aquilo, né? Outro dia eu vi uma definição muito bonita de perdão, que o perdão é uma escolha. Você não precisa que o outro te peça perdão. Você perdoa. Acho que é o Cortella que falou isso. Acho que foi o Cortella. Eu vi alguma coisa sobre isso. É uma escolha. Então, você eu escolhe perdoar. Isso. E é de você que sai aquilo. Porque o rancor, a mágoa, consome você próprio. É muito difícil. Para mim também é difícil. Não é fácil isso, né? Mas eu acho que tem que ser uma busca constante na vida da gente, sabe? De poder superar as diferenças e achar graça na vida, achar qualidade no outro. Você falou muito disso, né? Você falou muito bem. Eu acho que isso tem muito a ver com o processo de adoecimento, né? A gente já tem conversado isso em outros momentos aqui. Esses sentimentos ruins, a falta de perdão, ressentimento, raiva, rancor, isso está ligado ao adoecimento físico. A gente não tem dados objetivos, mas a gente, obviamente, na prática, a gente vê isso. Isso fica claro. E muitas vezes dá vontade da gente falar assim, antes de prescrever qualquer tratamento oncológico, que é da minha especialidade, vontade de falar assim, olha, você precisa procurar ajuda para resolver essa questão espiritual sua. A questão do perdão, você bem disse, mas tem várias analogias que é igual você não perdoar, ficar rancoroso, é igual você tomar um veneno e querer que o outro morra. Né? Mais ou menos, é mais ou menos por aí. E a pessoa diz assim, mas eu não consigo, né? Ela fala, eu não consigo, eu já procurei todas as religiões, eu não consigo. Continue procurando. Isso. É a busca. Evandro, incrível, hein? Eu quero que você encerre, mas eu preciso fazer 2 comentários. É claro que é você que vai encerrar, meu amigo, não pode ser diferente. Eu queria fazer um primeiro comentário do ponto de vista prático, do ponto de vista do que é a medicina em relação ao que o corpo fala. Então, acho que as mulheres precisam ter sempre na cabeça que um sangramento vaginal que acontece na fase da menopausa precisa ser investigado. Fernando Vidigal comentou isso no primeiro podcast e eu quero deixar isso mais uma vez registrado. Espero que vocês aproveitem esse podcast, mas principalmente do ponto de vista prático, no dia a dia, o corpo fala. E se você está sangrando na fase em que você já se encontra na menopausa, isso precisa ser investigado. Esse é um ponto. Vivi, eu tô saindo diferente de como eu sentei aqui. E assim, que eu quero guardar desse nosso podcast de coração? Sabe o que eu aprendi com você? Me corrija se eu estiver errado. A sua alma, eu fiz questão de escrever isso aqui, eu vou guardar isso. A sua alma não ficou doente. Um projeto como esse, Alma de Médico, que traz uma pessoa, a gente está se conhecendo hoje. Você conhece o Fernando há mais tempo, a gente está tendo o primeiro contato. Quando eu vejo uma palavra como essa, que nós dois gostamos, assim, visceralmente falando, de falar de alma de médico, você vem aqui hoje e mostra tudo que você mostrou, a única coisa que eu preciso te dizer, primeiro, muito, 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 muito obrigado. Eu vou torcer para que muitas pessoas possam escutar o que você pôde mostrar hoje pra gente e ter a coragem de abrir isso tudo da forma com que você colocou. Mas eu só acho que isso tudo foi possível porque sua alma nunca ficou doente. Então a lição que eu tô tirando hoje é: a alma da Vivi não ficou doente. O corpo ficou. Mas a questão da alma, de como você conseguiu encarar isso, foi o que fez, na minha opinião, a grande diferença. E que bom que você não guardou isso pra você. Nossa, isso eu acho que faz toda a diferença. Sim. Obrigado, viu? De coração mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Vivi,
obrigado. Acho que a gente teve a oportunidade aqui de ouvir uma história e eu acho que o seu exemplo ele vai arrastar muitas outras pessoas. Eu que agradeço essa oportunidade, porque eu, como comunicadora, sei né, da importância da gente divulgar para o maior número de pessoas e que a gente possa tocar algumas, né? E acho sensacional a iniciativa de vocês dois de saírem dos consultórios e de saberem da importância da comunicação para tentar atingir o maior número de pessoas, né? Isso é sensacional. Então, foi muito bom estar aqui. Eu fico feliz de compartilhar. Eu vejo até como uma missão minha e de cada paciente de câncer, de contar a sua história, de partilhar, de não ter vergonha, de não ter estigma, né, da doença. E, né, contar a boa experiência. Mas para a gente contar a boa experiência, a gente tem que fazer a parte da gente. Né? Excelente. Muito bom. É isso, obrigado pessoal, foi um prazer. A gente esteve aqui com Viviane Novaes. Acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, compartilhem, divulguem. Se esse conteúdo faz sentido para você, incentive outras pessoas a escutarem. Muito obrigado.